O Flamengo foi amplamente melhor que o Fluminense durante todo o jogo, durante os 90 minutos. Estamos falando de um Fluminense que foi finalizar a gol aos 21 minutos do segundo tempo apenas. E não foi numa finalização ao gol. Esse escândalo que estão tratando é um absurdo, tá? Não tem nada de escândalo, é um lance completamente normal, que é normal você achar que foi pênalti e é normal você achar que não foi. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas repercussões após a vitória de ontem do Mengão para cima do Fluminense. O Fla-Flu terminou 1 a 0 para o Flamengo, o gol marcado pelo Pedro, gol de pênalti já quase no finalzinho da partida ali na reta final, né? O Flamengo conseguiu um pênalti ali com o Bruno Henrique, uns disseram que não foi, outros disseram que foi. A gente gostaria de saber de vocês, e aí, sem clubismo, foi pênalti ou não foi pênalti? Na minha opinião, sim, foi pênalti. O cara ali acabou vacilando, derrubou o BH. Ai, mas ele talvez não tinha intenção de derrubar, mas derrubou. E acabou impedindo o Bruno Henrique ali de prosseguir o lance com mais liberdade, né? Com total controle da bola. Então o pênalti, na minha opinião, bem marcado, mas é claro, os antes não gostaram nada disso. E hoje vamos acompanhar o que o Vene Casagrande falou sobre essa vitória do Flamengo. Elogiou bastante, também teve ali os comentaristas, né? O Vascaíno, o Pedrosa e a Fernanda que torcem pro Botafogo, falando um pouco sobre esse pênalti, se foi pênalti, se não foi não, na visão deles, que são torcedores rivais. Vamos acompanhar as últimas informações sobre o Mengão a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Flamengo, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram, tá bem legal. Ou seja, o conjunto. Eu acho que o Flamengo mereceu vencer a partida. Muita gente, muitos tricolores dizem foi uma vitória em cima de um pênalti duvidoso ou um pênalti que não existiu. A gente pode até debater se o pênalti foi ou não. Fato é o seguinte, o Flamengo foi amplamente melhor que o Fluminense durante todo o jogo, durante os 90 minutos. Estamos falando de um Fluminense que foi finalizar a gol aos 21 minutos do segundo tempo apenas. E não foi numa finalização ao gol. Muito pelo contrário, nos 3 últimos jogos contra o Flamengo, o Fluminense não finalizou ao gol do Rossi. Só para vocês terem noção como o Fluminense jogou mal. Mas o Fluminense jogou mal porque o Flamengo utilizou de uma boa estratégia. Estratégia essa que todos os adversários vêm utilizando diante do Fluminense. Marcação sobre pressão. Só no primeiro tempo o Flamengo teve pelo menos 3 chances de abrir o placar e não aproveitou as oportunidades. Tudo bem, as chances não foram criadas através de jogadas trabalhadas do Flamengo. Foram criadas através de erros do adversário, no caso do Fluminense. Mas isso aconteceu porque o Flamengo teve uma estratégia extremamente inteligente de pressionar o adversário e o adversário novamente mostrou aqueles erros que vem mostrando nos últimos jogos. Não é à toa que atualmente está na lanterna da competição. Dito isso, o Flamengo foi muito melhor, mereceu a vitória. Óbvio que poderia ter feito um placar mais elástico, não aproveitou as oportunidades, mas eu quero destacar a boa partida novamente do Gerson, boa partida novamente do Léo Ortiz, e eu quero falar de um jogador que já foi muito criticado pela torcida rubro-negra e atualmente merece elogios. É o lateral direito Wesley. Fez uma grande partida diante do Fluminense, nos outros jogos já havia atuado bem e tem dado conta do recado na ausência do Varela. Então o conjunto do Flamengo foi um conjunto muito bom, parabéns ao técnico Tite, que soube explorar os erros do adversário, erros que todo mundo já sabe, só o Fernando Diniz parece que não enxerga esses erros, e aí o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante num clássico e se mantendo na liderança. E repito, eu acho que a grande ideia do Flamengo durante a Copa América é não se afastar dos líderes, só que está conseguindo fazer aquilo que pouca gente imaginava, jogar bem, mesmo com muitos desfalques, e continuar na liderança. E do lado de lá, o Lucas Pedrosa, ou do lado de cá, não sei quem tá assistindo é tricolor, ou é Flamengo, ou é que nem a gente, tava só assistindo ao clássico, tem um Fernando Diniz que a gente pode falar que tá balançado ou não, porque assim, ontem ficou muito nítido, o Arthur Jorge no jogo contra o Flu faz uma saída de bola muito incomum, uma pressão de saída de bola sem bola, né, do Botafogo muito incomum pro que ele pede. Aí, só para deixar claro, né? Esse programa aconteceu minutos antes do Diniz ser demitido do Fluminense, só para contextualizar o que tá acontecendo. A gente viu o Tiquinho, o Júnior Santos, o Tietchan e o Marlon por aqui, bem na entrada da grande área, para pegar isso aqui, para fazer isso que o Flamengo fez. O Tite fez a mesma coisa. Não só o Tite, como todos os adversários do Fluminense. Tá muito previsível, principalmente esse momento da saída de bola do Fluminense. E aí, como é que faz? Tem que mudar?
O que vai acontecer? O Fluminense, com o elenco que tem, tá no lugar errado. Não é pra estar na lanterna do Brasileiro, Pedrosa. Qual é o problema? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Galera de casa novamente. Olha, primeiro a gente tem que deixar claro que o Flamengo foi amplo merecedor desse resultado, mesmo se você discorda ou concorda com a marcação do pênalti. Para você ter uma noção, existe uma métrica dentro do futebol hoje em dia que se chama expectativa de gols. O Flamengo teve uma expectativa acima dos 2 gols. Foram 4 chances criadas, 14 finalizações. O Fluminense não criou nenhuma grande chance. E isso é justamente o que vem, na minha opinião, sendo a cara do Fluminense nessa temporada de 2024. É claro que eu sempre friso aqui a falta de um Aras, a falta de um André, a falta da reposição do Nino. O Marcelo também faz muita falta porque a qualidade com a bola no pé ele tem imensa. E nessa saída de bola ele consegue achar soluções que pouquíssimos jogadores conseguem achar. Mas é um Fluminense muito engessado, é um Fluminense que já está manjado sim. Qualquer time de alto calibre do futebol brasileiro sabe exatamente como o Fluminense sabe jogar. E eu já falei isso aqui. Uma coisa cristalina que mostra o quanto esse jogo está manjado é que o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele não perdeu nenhum jogo. Porque os times do futebol sul-americano ainda não conseguem marcar o Fluminense como devem. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo já aprendeu, ou a maioria já aprendeu. Então é o Fluminense que usa Cano e John Kennedy lá na frente, pouquíssima movimentação, engessado. Se você for parar para perceber, o Fluminense é vulnerável. O Fluminense era vulnerável desde o ano passado. Sabe qual é a diferença? O Fluminense era muito mais efetivo ofensivamente do que está sendo atualmente. Então era o Fluminense mais agressivo, que mesmo que tomasse gol, conseguia criar chances para vencer o jogo. Quantas vezes a gente viu o Fluminense, às vezes sair por 1, por 2 atrás do placar e buscar um empate, buscar uma virada, porque tinha agressividade. O estilo de jogo do Fernando Diniz está manjado. A verdade é essa. Eu sei que ele pode não gostar de ouvir isso. Eu sei que é o trabalho da vida dele. Mas se ele não entender que ele precisa mudar e fazer um time mais vertical, fazer um time com mais repertório, infelizmente, o trabalho dele está fadado ao fracasso nessa temporada. E isso, obviamente, não é só uma responsabilidade dele. Mas se a sua pergunta é, Fernando Diniz está balançando? Ele está balançando e muito, Fernando. Porque já há várias correntes dentro do Fluminense querendo a demissão do técnico. Porque tem um momento que é o retoque. Ele perdeu o Nino, perdeu o André. O Diniz tem que fazer um retoque dessas peças. Mas eu acho que a conversa agora já chegou no momento de se reinventar, né, Vini? Não é mais só um problema das peças ausentes. Claro que vai sempre ser, né? Você tá falando de Nino, de André, mas eu tô falando de reinventar. E tem algumas escolhas aí do Fernando Diniz, justamente contra o Flamengo, que a gente precisa questionar. Não faz o menor sentido ele manter o Gabriel Pires durante tanto tempo em campo. Gabriel Pires errou muita saída de bola, jogou muito mal. E ele manteve o Gabriel Pires durante muito tempo. E outra, por que ele colocou o Calegari? Não, mas continua jogando bem, algo que surpreende. Mas o grande problema de não ter esses jogadores à disposição é que o Flamengo fica sem peça de reposição no banco de reservas. Exemplo, Bruno Henrique ontem estava jogando muito mal. Se tivesse alguém à disposição, eu acho que ele teria colocado alguém na vaga do Bruno Henrique. Te respondi, Pedro? Respondeu. Falar em Bruno Henrique rápido também. Foi pênalti no Bruno Henrique ou não foi? No mundo ideal que eu entendo de futebol, eu acho que não foi nada. Nem falta do Bruno Henrique e nem pênalti. Só que a regra, no momento ali, ela diz que o Calegari, e eu acho que isso aconteceu, ele atrapalha o Bruno Henrique. E a gente tem que levar em consideração que o Bruno Henrique estava plenamente no domínio da bola. Ele poderia ter feito o gol. Eu acho que o Calegari não teve intenção nenhuma de derrubar o Bruno Henrique. Mas ele acabou derrubando. Repito, pra mim não foi falta do Bruno Henrique, disputa por espaço, e pra mim eu não daria o pênalti também. Eu acho que é uma disputa qualquer de jogo. Mas eu entendo completamente quem acha que foi pênalti. Eu acho que também é bom falar. Esse escândalo que estão tratando é um absurdo, tá? Não tem nada de escândalo, é um lance completamente normal, que é normal você achar que foi pênalti e é normal você achar que não foi. Decisão normal. Agora, tem que saber se esse critério vai ser mantido no Campeonato Brasileiro. Ele tá feliz! Vamos bater palma que o Vascão ganhou? Ai, coisa rara o Vasco ganhar, hein? Ainda mais da maneira que venceu. Pois conseguiu golear ali o São Paulo 4-1 pra cima do São Paulo. Uma excelente partida do Vasco, né? Surpreendendo muita gente, mas a gente tá aqui pra falar do Flamengo. O Mengão conseguiu também passar por cima do Fla-Flu ali, no Fla-Flu, na verdade, pra passar por cima do Fluminense. 1-0, mas se você olha assim, 1-0, nossa, deve ter sido um jogo bem difícil, né? Poucas oportunidades que nada. Era pra ser 2, 3, 4 do Flamengo. É claro, se fosse mais efetivo e principalmente se o Bruno Henrique tivesse num dia melhor, hein? Porque o que perdeu de gol, o que perdeu de chance o Bruno Henrique, pelo amor, perdeu diversas oportunidades.
o que poderia deixar esse placar ainda mais elástico, mas a sua missão foi concluída, né, já que o Flamengo conseguiu ir lá no Maraca e conseguiu os 3 pontinhos importantíssimos para deixar o Mengão mais líder do que nunca. Hoje é o líder do campeonato e daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Flamengo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!